Eu tenho dois requerimentos já lidos, apenas para colocar em votação, mas devido a uma cerimônia que vai ter agora em plenário de homenagem aos industriais do ano, às 11 horas da manhã, eu gostaria de pedir que esses dois requerimentos que já foram lidos fossem votados, já que não há discussão de relatório, é rápido e acho que não há discussão. O primeiro é convidando senador Raimundo, o primeiro é apenas convidando o senhor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao TCU, e Antônio Carlos Dávila, auditor do Tribunal de Contas, que compareçam a essa comissão para discutir o seu relatório sobre as chamadas pedaladas fiscais feitas nos anos de 2013 e 2014. E a outra, no mesmo teor, é convidando o ex-ministro Mantega para vir a essa comissão para explicar e dar as suas razões sobre as chamadas pedaladas fiscais. Os relatórios já foram lidos. O procedimento normal é que a votação dos requerimentos seja feita após a conclusão da pauta. Mas eu coloco, se houver unanimidade por parte dos senhores senadores que concordem com a votação desses requerimentos, nós passaremos à votação dos requerimentos. Senhor presidente. Agora, senhor presidente. Sim, exatamente. Eu só colocarei em votação se houver unanimidade dos senhores e senhoras senadores. Nós não podemos deixar para o final da sessão? O normal é ficar para o final. O senador Tasso Gereissati está propondo, solicitando que seja antecipada a votação dos requerimentos e eu estou colocando para apreciação dos senhores e senhoras senadores. Porque hoje nós temos, inclusive, comissão conjunta na CMO com o presidente do Banco Central, temos também já tivemos aqui audiência do ministro da Fazenda, do ministro do Planejamento, sobre esse tema. Eu não sei se a comissão necessita. Foi perguntado também. Senhor presidente. Sim, um é o ex-ministro Guido Mantega. Um é o ex-ministro Guido Mantega, que foi provavelmente quem aprovou as operações, e o outro é o procurador do TCU, que fez o relatório falando sobre, denunciando, se é a palavra correta, as chamadas pedaladas. Os ministros Levi e os ministros do Planejamento, Barbosa, não eram ministros nem oficiais do governo a essa época. Nós não fizemos nenhuma audiência sobre esse tema ainda aqui nessa comissão. Sim, eles foram questionados sobre isso, mas tudo bem, Vossa Excelência, eu não vou me opor não a colocar em votação os requerimentos. Com a palavra o senador Ricardo Ferraço. O som está desligado, senador. Nessa mesma linha, há também um requerimento de minha autoria convidando o ministro José Múcio, que é o relator, e esse requerimento está guardado nas gavetas da CAI. Eu solicito que Vossa Excelência também aproveite a mesma sessão para que nós possamos ouvir, inclusive, o ministro, que é o relator. Eu não sei por que o nosso requerimento não está indo à pauta. Senador, o seu requerimento não está na pauta, porque no dia da leitura aqui, Vossa Excelência não estava presente. Eu posso requerer a Vossa Excelência a inclusão na pauta no dia de hoje? Não. Temos que fazer primeira leitura e ele entrará em votação então, na Vossa Excelência sessão pode seguinte. ler hoje, então? Posso, sim, se Vossa Excelência permanecer no plenário. Vou permanecer com muita honra e com muito prazer, até porque esse é o meu dever. Muito obrigado. Então, não havendo nenhum senador em desacordo com a proposta do senador Tasso Gereissati, então vamos colocar em votação os dois requerimentos. O item 10, requerimento da Comissão de Assuntos Econômicos número 6 de 2015, requer, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, item 5 da Constituição Federal,
e artigo 90, item 5 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam convidados os senhores Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao TCU, e Antônio Carlos Dávila, auditor do Tribunal de Contas da União, para que compareçam em audiência pública a fim de compartilhar informações a respeito das manobras contábeis executadas pelo governo federal no âmbito das contas públicas nos últimos anos. Autoria, senador Tasso Gereissati. Em 5 de maio de 2015, foi lido o requerimento pelo vice-presidente da comissão. Com a palavra, o autor do requerimento, senador Tasso Gereissati. Já foi devidamente justificado aqui na discussão anterior o desejo de ouvir daqueles que levantaram o problema e daqueles que poderiam explicar o que aconteceu no caso. O procurador do Tribunal de Contas e o ex-ministro Manteigas foi, no final de contas, quem aprovou o projeto. Esse é o objetivo. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir... Presidente. Senador Regufe. Eu quero apenas parabenizar o senador Tasso Gereissati e dizer que essa questão dessas manobras contábeis, dessas pedaladas fiscais, é algo extremamente grave e danoso para a credibilidade da economia brasileira. Então, precisa sim ser objeto de apuração e de debate por parte dessa comissão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o requerimento. Em votação o requerimento. Os senhores e senhoras senadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Vossa Excelência queria... Tudo bem. Quer que resista o voto contrário, senadora? Tá. Eu vou debater o conteúdo na data, na época oportuna. Fica registrado o voto em contrário da senhora senadora Gleice Hoffmann. Tem 11 agora. Não, isso aqui. Ele tem 11. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senador. Senador Antônio Carlos Valadares, pela ordem. Senhor presidente, nós começamos a discutir na sessão passada o projeto de resolução número 15, da autoria do senador Crivella e outros. E, tendo em vista... Peço silêncio aos senhores presentes para que eu possa ouvir com clareza as palavras do senador Antônio Carlos Valadares. Da autoria do senador Marcelo Crivella e da senadora Rose de Freitas, esse projeto de resolução número 15 trata de uma questão muito séria que diz respeito à crise vivenciada pelos estados e municípios produtores de petróleo e gás. A matéria começou a ser discutida na sessão passada, houve um pedido de vistas coletivo e, nesse interregno, a senadora Rose de Freitas apresentou emendas que eu considero importantes para o aprimoramento da matéria, uma vez que os estados, as unidades federadas que tiverem o benefício desta resolução, serão obrigadas a saldarem as suas dívidas no período em que essas operações aconteceram no exercício do mandato do titular. Gostaria de saber se Vossa Excelência poderia inverter a pauta e colocar logo essa matéria em votação, uma vez que o plenário do Senado vai realizar uma sessão às 11 horas, que diz respeito à concessão do prêmio Antônio Hermílio de Moraes a várias autoridades do país. Senador Antônio Carlos Valadares. E eu deverei estar presente a esta solenidade. Eu já entendi a questão de ordem, Vossa Excelência. Vamos inverter a ordem, porque houve acordo para a votação desse projeto de interesse do senador Marcelo, Lindeberg Farias, do Estado do Rio, da senadora Rose de Freitas. Então, vamos apenas
colocar em votação o segundo requerimento do senador Tasso Gereissati e inverteremos a ordem da pauta para que possamos colocar esse projeto objeto da consideração da questão de ordem de Vossa Excelência. Item 1, requerimento da Comissão de Assuntos... Item 11, requerimento da Comissão de Assuntos Econômicos número 7 de 2015, requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, item 5 da Constituição Federal e artigo 90, item 5 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convidado o senhor Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, para que compareça em audiência pública a fim de compartilhar informações a respeito das manobras contábeis executadas pelo governo federal no âmbito das contas públicas nos últimos anos. Autoria, senador Tasso Gereissati. Observações. Em 5 de maio de 2015, foi lido o requerimento pelo vice-presidente da comissão. Com a palavra, o autor do requerimento, senador Tasso Gereissati. Obrigado. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o requerimento. Em votação o requerimento. Os senhores senadores que concordam permaneçam como estão. O voto em contrário da senadora Gleice Hoffmann. Aprovada a comissão o requerimento número 7 de 2015 da